Olá, minha gente. Nelson Sartori aqui com vocês, mais um programa Crônicas da Vida. Hoje nós estamos recebendo aqui a Edith Barcelos. Tudo bem, Edith? Tudo bem, Tudo bem? Nelson. A Edith, ela é produtora cultural e ela é diretora de qualidade da Toastmaster Brasil, né? Ou seja, ela trabalha bastante com treinamento em comunicação e liderança. Então, é alguém que tem muito a dizer para a gente, não é não? Vamos lá, Edith. Eu quero falar com você o seguinte, eu quero fazer uma perguntinha que é o que a gente sempre pergunta para quem vem aqui no programa. Por quê? Porque, como a gente disse, aqui a gente fala com gente inteligente, né? Pelo menos a pessoa que eu entrevisto sempre eu sei que é, né? Não sei se as pessoas pensam a mesma coisa a meu respeito, mas pelo menos eu tento mostrar que existe sempre alguém inteligente falando aqui, tá? Falou assim, dentro desse mundo, dentro de tudo que você faz, está bastante ligada com essa relação de trabalho, principalmente com o mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo. Você trabalha com líderes, né? O próprio trabalho feito ali na Toastmasters, que é uma forma da pessoa treinar a sua exposição, sua apresentação, como ele se relacione não só em uma língua, já que você também trabalha com isso daqui, em inglês, em português, né? Falou assim, eu nem me arrisco a falar muito inglês, porque o meu é macarrônico e ainda assim, né, é desenvolvido, quando muito, em cima do Friends, né? Então, nem, nem vou colocar isso daí como referência. Mas o que a gente gosta de ouvir, o que a gente quer ouvir das pessoas falando aqui, é justamente sobre o momento. Por que são crônicas da vida? Porque nós falamos sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos vivendo, e a gente está vivendo um momento histórico muito importante. E eu queria que você falasse para a gente, dentro da sua experiência, dentro de tudo que você sabe, um pouquinho como que você vê o momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento histórico, que ele não é simplesmente um momento de pandemia, um momento de confinamento, ele é um momento de mudança, né? A gente gosta de dizer que nós estamos construindo um novo agora, né? É um novo agora. Por quê? Porque o agora é aquela ideia, o que está acontecendo? Mas existe um novo agora, existe um pensamento nisso. Tá? Como é que você vê esse momento? E como, para você, isso daí afeta o mundo dos novos negócios, dos novos empreendedores, do corporativismo, para aqueles que estão começando, né? Para aqueles que estão começando, que são o quê? Os autônomos, os microempresários, os MEI. Fala aí para a gente. Obrigada, Nelson, pelo convite. Eu espero realmente poder contribuir e agregar uma outra visão, né? Eu acho muito legal essa ideia do Crônicas da Vida, porque o que faz um melhor entendimento sobre a realidade é você juntar o maior número possível de visões do mundo para você entender todos os ângulos de um momento histórico, como você bem falou. A minha forma de ver esse momento é como um filme. Atualmente, na minha atividade de produtora cultural, eu trabalho muito com filme, vídeo, e a melhor analogia para mim é a de um filme. Esse momento histórico que você falou é como se fosse um frame de um grande filme, que pode ser a história da humanidade, a nossa história de vida, e esse é só um momento. Então, acho muito importante para quem está começando, os novos empreendedores ou pessoas que estão querendo mudar alguma coisa na própria vida, lembrar disso, que esse é só um momento. Teve os momentos antes da nossa vida e da história da humanidade e vai ter o futuro. O que vamos estar pensando daqui a 10 anos? Existe muita coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, já aconteceram outras pandemias na história da humanidade, né? Teve a pandemia de 1918, teve o Ebola, que foi um vírus que mais presente na África, que nem chegou ao Brasil. Então, existem tantas coisas acontecendo no mundo que, de fato, a melhor forma é ter o maior número de visões possíveis da realidade, para a gente não ficar nesse nosso momento encapsulado pensando está tudo errado, tem gente morrendo e tal. Isso vai passar, com certeza, porque, como eu disse, é um frame de um grande filme, é só um pedacinho. Então, essa é a minha visão, de que é um pedaço realmente.
E como aproveitar esse momento? Isso é muito pessoal, né? Cada pessoa tem uma necessidade nesse momento. Tem pessoas que ficam mais ansiosas, precisam buscar formas de se tranquilizar. Então, é um filme, ou é lendo um livro, ou é falando com amigos através de uma ferramenta online, é fazendo meditação. Existem inúmeras formas. A minha forma tem sido a de procurar aprender o máximo possível, aproveitar esse momento para potencializar o que ele me proporciona, que é o acesso, por exemplo, à informação, que a internet, esse mundo online propicia você navegar na internet, fazer cursos online. Existem várias plataformas oferecendo cursos online gratuitos, muito, muito. Hoje em dia está muito isso. Então é o momento de aproveitar, porque eu realmente vejo, apesar de tudo que há de ruim nesse momento, existe essa janela de oportunidade. Com certeza. E é uma janela de oportunidade de tempo que a gente acaba tendo em casa para fazer uma série de coisas que é um tempo forçado, né? Nos forçaram a ficar em casa e, bom, agora aquilo tudo que você estava adiando, que envolve ficar em casa, você vai fazer agora. E eu acho que é uma pena se as pessoas, devido à ansiedade ou outros fatores, acabarem perdendo esse momento. Então, eu procurei aproveitar ao máximo, pesquisando muito, fazendo cursos. Então, na minha área, por exemplo, que é produção cultural e de vídeo, de cinema, eu fiz vários cursos online disponíveis, até mesmo no LinkedIn. Existem cursos para produção de audiovisual, existem cursos de inglês, existe tanta coisa. Então, para mim, tem sido um momento de pesquisa, de reavaliar a minha trajetória, se realmente é esse o caminho que eu quero ir ou não, em relação à produção cultural, à produção de audiovisual, e procurando me aprimorar nessas habilidades. Então, tem esse aspecto. Tem um outro aspecto, que é o meu trabalho na Toastmasters Brasil, como diretora de qualidade, que eu venho numa trajetória nessa organização, e hoje, desde 2015, eu venho fazendo vários trabalhos nessa organização, quando eu entrei nessa organização em 2015. E atualmente eu sou diretora de qualidade. E nesse momento, o diretor de qualidade nessa organização, ele ajuda a organização a crescer, melhorando a qualidade do serviço que a organização propicia. O que a organização faz? Ela desenvolve, ajuda as pessoas a se desenvolverem habilidades de comunicação e liderança. Bom, e é um desafio porque a forma como essa organização opera é através de reuniões, que eu acho que você até foi a algumas reuniões nossas. Sim. E são reuniões presenciais, originalmente não são online, em que as pessoas praticam falar em público, e existem também várias oportunidades de se desenvolverem-se em liderança, em funções de liderança. Mas a primeira é comunicação e habilidade de falar em público. E o que esse momento trouxe? As reuniões eram presenciais. Você subia no palco, falava, dava uma palestra, praticava ali superar esse desafio de falar em público, o nervosismo. Isso acabou em virtude da pandemia. Houve uma suspensão dessa atividade. E nós fomos para o online, para esse universo online, começamos a fazer reuniões online. Bom, como todo momento novo, no início foi desesperador, porque as pessoas queriam se encontrar, se abraçar, subir no palco ou nessa sala de reunião onde a gente costuma se encontrar, né? São vários grupos ao redor do Brasil. E as pessoas ficaram angustiadas porque não tinha mais isso. Agora vamos fazer online, como é que vai ser isso? E aí, Nelson, é que quando a gente se disponibiliza a uma coisa nova e a gente abraça com entusiasmo, entendendo e procurando aprender coisas novas,
coisas espetaculares acontecem. Aí é que acontece essa mágica. Então, daquele momento de temor, não temos mais reuniões presenciais, como vamos fazer? Passamos para um momento de encantamento. Porque o mundo inteiro, porque essa organização, a Toastmasters Brasil, é uma organização mundial. Ela está presente em quase 160 países no mundo. Considerando que são 180 e poucos, é bem grande a organização. De repente, todos os membros dessa organização no mundo inteiro começaram a se reunir online. Então, abriu uma janela de oportunidade de você, que é membro da organização, começar a visitar inúmeras reuniões ao redor do mundo. Então, eu já fui à reunião na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa. E algumas semanas atrás, foi uma experiência que eu achei particularmente assim linda, que foi uma reunião através da ferramenta Zoom, como nós estamos fazendo agora, e foi uma reunião dos países lusófonos. Porque a gente esquece que existem outros países que falam português, além de Portugal. Então, de repente, nós estávamos ali, várias pessoas de vários países do mundo, mais ou menos umas 80 pessoas, algumas pessoas, brasileiros que estavam na Flórida, todo mundo usando a plataforma online. Então, brasileiros na Flórida, chineses de Macau. Para quem não sabe, Macau foi colonizado pelos portugueses, então se fala português em Macau, na China. Na China. Aí você tem angolanos falando português com um sotaque diferente. O pessoal de Portugal, Moçambique. E, de repente, você está numa reunião e você se dá conta da diversidade. Então, uma coisa que é mágica é você pegar esse momento difícil, que você está ali na sua bolha, depressivo, que o mundo acabou, e, de repente, você, usando as ferramentas que estão à mão, que talvez você não conheça, mas você busca, você descobre um outro mundo fora da bolha. Tem um mundo lá fora com um monte de coisa acontecendo. Aí eu diria, Nelson, que a primeira... Eu não sei se é uma dica, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que ajuda muito a novos empreendedores, pessoas que estão começando a jornada profissional ou querendo fazer uma virada profissional, esse é o momento, por exemplo, de se aprimorar no idioma inglês. Porque você pode praticar de casa. Você pode se conectar com pessoas ao redor do mundo. E quando você fala inglês, você abre tanta oportunidade, o mundo fica tão maior, porque, infelizmente, no Brasil, a gente está muito isolado do resto do mundo. A gente não é muito conectado com o resto do mundo por inúmeras razões. Uma delas é o idioma, o português. No momento em que você aprende o inglês e se joga, não é nada de ficar assim com muita, vou fazer um curso, pegar um diploma. Não, tem um monte de ferramenta online que te ajuda a falar inglês. No momento que você se joga, você começa a aprender ali na prática, encontrando outras pessoas, errando, falando errado, é assim mesmo. Mas abre uma janela de conhecimento incrível. Então, eu acho que uma das coisas importantes nesse momento é manter a curiosidade para aprender coisas novas. Não é nem nesse momento, é ao longo da vida. Curiosidade, manter a curiosidade ao longo da vida. Né? Ele é um momento de estímulo. Só interrompendo um pouquinho, que eu achei muito interessante, que é ter essa concepção menos apocalíptica, né? Porque a gente vê esse conceito, a gente já até conversou antes disso, né? Sobre esse conceito apocalíptico. Então, as pessoas se prendem a isso. O que eu vou fazer? Dá para compreender muito bem que algumas pessoas tiveram de enfrentar dificuldades imediatas, até mesmo de questões financeiras, perderam o emprego. Outros tiveram de buscar alguma coisa para fazer para levar um rendimento para dentro da sua casa, já que ele perdeu a fonte de renda. Então, isso daí exigiu das pessoas uma mobilização que elas não estavam preparadas. Mas o que você está falando, e essa é uma grande verdade, é que precisamos estar o tempo inteiro atentos e preparados para quê? Para dar mais um passo adiante, para poder ver o que está acontecendo e conhecer coisas novas. O que eu acho que é interessante, eu concordo nessa hora plenamente com você,
é que esse é o momento que permitiu, ou melhor, até que ele fomentou esse crescimento. Eu acho que é quando as coisas vêm com uma certa dificuldade também, que nós somos obrigados a nos mexer. E esse é um grande momento da criatividade, né? Que eu acho que o exemplo do Toastmaster foi perfeito, né? Uma reunião física, que é a tradição, que é a reunião física, de repente se projetou para o mundo virtual, para o mundo online, o que permitiu um acesso e um contato de quem talvez nunca tivesse pensado em realizar isso daí com outras pessoas do país. Fantástico isso daí, né? Aí, só para poder fechar, que é interessante, você falou de Macau, né? Falou assim, como professor de literatura, Macau foi onde Luís de Camões viveu quando ele se exilou de Portugal, né? Porque ele estava sendo perseguido lá, porque ele era encrenqueiro, briguento, mulherengo, se meteu porque não devia, acabou fugindo de Portugal. E lá ele conhece, né, Dinamene, que foi a esposa dele, chinesa, ele Olha, eu viveu não lá sabia. com ela, foi lá que ele escreveu a primeira parte de Os Lusíadas, né, justamente pela saudade de casa. Ele escreve, Nossa, que mostra os incrível! Lusíadas para Dom Sebastião, o rei de Portugal, que foi até lá. Dom Sebastião convida para voltar a Portugal. E quando ele está voltando, né, o navio dele afunda e Dinamene morre. E ali vem uma crueldade literária muito grande, né? Que dizem que Camões era um marinheiro, e ele sabia nadar muito bem, mas Dinamene não. Quando ele mergulha para poder ir até o camarote dele, onde ele estava, ele teve que fazer a escolha mais importante da vida dele, né? O que ele podia salvar naquele momento, Dinamene ou o, o, o manuscrito de Os Lusíadas, né? Falando que o que a gente sabe hoje em dia é que os Lusíadas estão aí, né? Mas é lógico que ele chegou lá e já estava morto. Mas só para poder falar, você falou de Macau, e o Macau ele tem um papel importante na história, até mesmo da língua portuguesa, só que as pessoas têm pouco conhecimento disso, de chineses falando em português, né? Ou seja, comendo comida chinesa e falando em português. Mas vamos lá, eu só quis fazer até... Nelson, e só nesse. Foi incrível ver uma chinesa, porque assim em São Paulo você vê chinês, vê japonês, vê de tudo. tudo. Brasileiros com aquele tipo físico chinês, o Sim. japonês falando do português. Só que falando com o português de Portugal foi uma coisa muito inusitada. Então, é coisas que te provocam e você pensa, nossa, eu estou aqui numa bolha e tem um mundo muito maior lá fora. Sim, Eu acho desconhecido. importante isso que você falou de pessoas que precisam sobreviver nesse momento. Muitas pessoas vão pensar, não tenho tempo de ficar em casa, nem tenho internet, nem tenho capacidade de internet para ficar fazendo reunião, zapeando. Tenho mal ou bem o meu celular. É verdade. A maior parte da população brasileira tem acesso à internet pelo celular. Aí a minha provocação é a seguinte, Nelson. Para quem só tem acesso pelo celular, tudo que eu falei, você acessa pelo celular. Hoje em dia, você acha E que aí as pessoas existe precisam priorizar? uma motivação interna, uma decisão que a pessoa tem que fazer. Eu vou ficar brincando, falando bobagem no WhatsApp ou eu vou fazer uma pesquisa de alguma coisa interessante? Porque, de fato, internet no celular todo mundo tem, até porque as pessoas, quase todo mundo usa o WhatsApp, né? Todo mundo tem o WhatsApp. Então, o desafio é como que eu uso a tecnologia para me desenvolver? Eu uso para me distrair, talvez perder tempo, WhatsApp, olhando fofoca no Facebook, nada contra o Facebook, mas eu acho que, infelizmente, virou uma ferramenta que tende muito para isso, tem informação importante, mas não é tanto assim que as pessoas acabam usando o Facebook. Então, é uma escolha. Eu tenho um pouco só dessa ferramenta no meu celular. Como é que eu uso? E aí, quando a gente tem poucos recursos, a gente tem que ter muita inteligência para usar o recurso. Perfeito. Então, eu tenho só o celular. Eu vou priorizar o quê? Ficar falando bobagem no WhatsApp ou, de repente, navegar e descobrir alguma coisa interessante? Fazer uma pesquisa interessante sobre algum assunto que vai me mobilizar. Então, vou dar um exemplo, o entregador do iFood, né? Tem um grupo de pessoas que talvez até hoje esteja usando o celular só para ficar
fazendo joguinho, como eu comentei, no WhatsApp, postando coisa no Facebook. E tem uma galera, esses entregadores, por exemplo, de Rappi, Uber Eats, todos esses entregadores, que eles baixaram o aplicativo e o celular virou uma ferramenta que ajuda eles a trabalhar. É profissional. Então, a gente sempre vai ter pessoas fazendo escolhas. O importante é que escolha você vai fazer com o que você tem. Existem sempre melhores escolhas do que outras. Então, o fato de eu não ter uma internet espetacular, ter menos recursos e tal, não é uma justificativa. Sim. E aí, se a gente pensa, como eu comentei, em termos de a história da humanidade, a gente tem muita gente, tem muita pobreza, miséria no Brasil e tal. Mas, na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, existia muita pobreza e miséria. A Europa estava arrasada. E hoje, os países, há muito tempo, eles se reergueram. O Japão foi arrasado depois da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki arrasou. E olha o país que tem aí hoje. Então, por que o Brasil não está nesse ponto de um Japão? São nossas decisões individuais. Tem o governo, tem um monte de coisa. Mas tem a decisão individual do que eu faço com esse pouco recurso que eu tenho. E não precisa de governo para nada disso, né, Nelson? Sim, Tem muito não. da decisão individual, né? A gente usa a desculpa muitas vezes, né? Por quê? Porque não, eu acredito que uma coisa que você falou em priorizar, que até eu estava falando isso daí, eu queria falar com você. Existe, dentro dessa perspectiva, a necessidade de você criar novas prioridades. Tá? Como você falou assim, quando eu passo a utilizar um meio tecnológico que eu tenho acesso de uma maneira mais inteligente, é lógico que eu vou poder mudar muita coisa dentro da minha rotina, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida. Porém, esse foi o momento que eu acho que é nessa hora que a gente tem que ver o lado positivo, ele foi um momento estimulante para que muitos que viam simplesmente um celular como uma distração, sabe? Aquela visão de rede social, de conversar com as pessoas, da futilidade, de postar foto da festa, da comida. Não que eu critico, cada um faz o que quiser da sua vida ali e usa a rede da maneira como ele se sente feliz. Porém, chega uma hora que ele teve de colocar prioridade. O que eu busco, como você mesma disse? A felicidade através de um recurso e tendo de sobreviver às dificuldades de um momento que eu não posso ficar parado reclamando. Isso não é o que não adianta. Eu sei que é mais difícil para quem tem de enfrentar uma realidade financeira destruída, como foram muitos, sabe? Que, de repente, sobreviviam estando na rua e, de repente, tiveram que ficar em casa e que passaram de uma situação de convívio para a pobreza absoluta. Né? A gente sabe disso, sabe que muitos não têm até mesmo condições de superar essa dificuldade, como nós estamos falando. Por isso, concordo com você que existem todos os lados, mas que é muito importante que as pessoas saibam que existe uma possibilidade, que essa, que nós estamos falando, do trabalho com os novos empreendedores, com as novas mentes, as pessoas que estão surgindo hoje em dia e buscando um novo trabalho, uma nova oportunidade, ela perceber que muitas coisas podem acontecer, porque aquilo que ele falou, será que é um momento histórico? Sim, só que ele ensina que muitos outros virão. O fato importante que eu vejo é o seguinte, como você já disse, já houve antes, e isso significa que provavelmente outros virão, haverá novos momentos em que a gente vai ter de tomar decisões tão significativas como tivemos que tomar nesse momento. E o grande aprendizado é justamente que você tem que estar preparado para poder criar e crescer num momento como esse. Tá? E eu acho interessante isso, que muita gente teve de criar. Né? Muita gente teve de criar. Você falou ali do seu trabalho no Toastmasters, que foi uma iniciativa até coletiva para poder transformar a realidade, que era uma realidade presencial, numa realidade virtual e que se tornou global. Né? Falou assim,
e que dificilmente esse tipo de conhecimento vai ficar perdido. Então, eu acho que existe esse lado que é muito rico no momento, sabe? Desde aquele que transformou o seu negócio físico num negócio virtual, como a gente viu ali, muita gente que trabalhava com alimentação tendo que levar através do iFood, ele teve que criar, ele criou um novo campo de mercado para ele trabalhar, que dificilmente ele vai perder quando as coisas começarem a voltar a uma rotina como a que existia antes. Então, a gente já percebe que muita coisa vai acontecer e muitas novidades ficarão cristalizadas. Mesmo aquele que, de repente, foi obrigado a construir uma nova realidade de sobrevivência. A pessoa saiu vendendo, fazendo comida e vendendo, né? Ela descobriu novas habilidades. Eu acho que esse daqui foi o momento, né? Falou assim, de colocar em prática essas habilidades, esses potenciais e de escolher algumas prioridades. Eu acho que esse momento foi o momento que forçou a gente a escolher alguma coisa, né? Falou assim, você pode resolver o seu problema imediato ou então se preocupar em nunca mais se submeter a uma situação como essa tão despreparada, né? Então, eu acho que essa Você falou uma coisa aí que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa, que eu acho bem importante, que é a questão da criatividade. Sim. Eu fiz no ano passado alguns programas em parceria com o Sebrae para estimular, ajudar, apoiar novos empreendedores. E um dos estudos que o Sebrae fez, a pesquisa que o Sebrae fez e observou é o seguinte: existe o espírito empreendedor no brasileiro, né? A pessoa se vira, vai para a rua e vende alguma coisa, inventa uma nova torta, né? Até nesse tipo de mercado. O que falta, o que as pessoas precisam trabalhar mais é a questão da criatividade realmente. Como é que você trabalha isso? Vou dar um exemplo. As pessoas rapidamente pensam, é um movimento natural. Eu estou sem dinheiro, vou fazer torta para vender. Só que aquela torta vai ser a milésima torta que vai ter no mercado. Tem um monte de gente fazendo torta. Então, o que a gente tem muito são pessoas empreendedoras repetindo o que outras pessoas já fazem. Então, você anda na 25 de março, no centro de São Paulo, e tem um monte de camelô vendendo coisa igual. Não tem diferencial. Aí o que acontece? A disputa é preço. Porque por que eu vou comprar a bolsinha vermelha daqui ao invés dali? As pessoas têm um espírito empreendedor, mas não criam uma coisa nova em cima daquilo ali. Então, o desafio é, quando você vai criar uma coisa, criar um negócio, você quer fazer alguma coisa, pensa o que você pode fazer diferente. Tá? E como é que você faz isso? Realmente não é uma coisa assim, vou criar. Eu vou criar, vou ter uma ideia genial e daqui a pouco eu criei o Uber. Não é assim que funciona. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que circular, tem que olhar, tem que ver o que está sendo feito. E a criatividade não nasce do nada, não é do nada. A gente cria coisas a partir de coisas que a gente já conhece. Sim. Então, vamos dar um exemplo que você comentou aí, a necessidade. Você comentou, vou usar o Uber, por exemplo. O Uber, gente, não tem nada de realmente novo, o serviço em si. Sim. Você entra no carro de alguém, você poderia pensar é como pegar uma carona, é como pegar um táxi, é como... O diferencial é que pessoas que têm um carro e que podem... Começou assim, pelo menos. As pessoas que tinham... A ideia inicial do Uber era, você tem um carro que está parado aí na garagem, você pega, se registra no Uber e usa o seu carro para fazer um dinheiro rápido. Esse foi o início lá do Uber. E algumas pessoas pegaram isso como um trabalho por um tempo maior, né? Eu estou desempregado, realmente, eu pego um carro, aí começo a alugar carro e começa a valer a pena ou não. Então, não surgiu do nada. Surgiu, por exemplo, que os táxis no mundo inteiro têm um serviço péssimo. Sim. O mundo inteiro
táxi é uma coisa difícil. E o Uber, quando entrou, transformou o serviço dos táxis no mundo inteiro melhor do que era antes. Porque Mas, na verdade, é um táxi muito melhorado. Tiveram de enfrentar um concorrente agradável, Exato. um concorrente que dava balinha, que dava água, né? Falou assim, mas E hoje em dia eles nem dão balinha nem nada, mas nem ainda nada. é melhor do que o táxi. Então, eu acho que o grande desafio é você criar coisas novas, mas nem tão novas, né? Coisas que as pessoas precisam de fato, como se locomover, como é o caso do Uber, mas fazendo de uma forma criativa. Sim. Tem muita gente fazendo coisas por aí, então eu acho que o primeiro movimento é sair, explorar o mundo, olhar em volta e evitar fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Saber o seguinte, né? Que hoje existe gente fabricando máscara caseira e vendendo, mas que isso vai terminar. E que ele tem que estar preparado para nova realidade e usando o mesmo espírito que ele usou no empreendedorismo de fazer máscara e fornecer aquilo que as pessoas precisavam, para fazer o quê? Para poder continuar dali para frente. Edith, o nosso tempo aqui está no limite. Então, eu agradeço bastante você pela conversa, achei fabuloso, fantástico. Eu tenho certeza que ia ser fantástico conhecendo você. Tá? Então, muito obrigado, eu agradeço demais a sua presença. Obrigada, Nelson. Foi um prazer estar aqui com você. Sucesso para o Crônicas da Vida. E eu convido todos os ouvintes, quem está assistindo, a conhecer a organização a Toastmasters Brasil, Sim. porque é uma oportunidade das pessoas se desenvolverem comunicação, liderança e fazerem conexão com pessoas no Brasil todo, no mundo inteiro. Então, é uma oportunidade nesse momento de pandemia de participar de reuniões online a custo zero e conhecer e, de repente, podem surgir novas ideias de novos negócios, novas conexões. Perfeito, Edith. Muito obrigado. Um grande abraço a você e até mais a todos os nossos ouvintes.